do Senhor Jesus Cristo, venho mais uma vez trazer uma mensagem direto do coração de Deus para o coração do teu povo. Para quem não me conhece, eu sou Edna Lúcia e eu peço a vocês que se inscrevem no canal, porque quando vocês se inscrevem no canal, isso me ajuda muito. Eu conto muito com vocês para se inscreverem no canal. E deixa seus comentários, ativa o sininho para que toda vez que eu for mandar uma mensagem, vocês serem avisados da mensagem ou da oração que eu venho trazer para vocês. E é muito importante, né, gente, nós compartilhar a palavra do Senhor, porque existem muitas pessoas por aí que às vezes necessita de ouvir uma mensagem que Deus coloca no nosso coração para que nós possamos trazer para o teu povo. E eu tenho orado muito para os meus inscritos, tenho orado também para aqueles que não são inscritos, mas que têm escutado a palavra do Senhor. E é isso aí, gente. Nós vamos orando um pelos outros nessa vida, porque tem muita coisa nessa vida que é só oração, é só o nosso Deus para poder nos sustentar, para poder nos abençoar. Eu não conheço, tem muitas pessoas que são inscritas no meu canal, que acompanham o canal, que eu não conheço, mas eu sei que o meu Deus, Ele conhece. Eu sei que o meu Deus, Ele sonda cada vida, cada necessidade. E eu sei que o nosso Deus, Ele é fiel. Então nós temos que estar o tempo todo conectado, lendo a palavra, orando, tendo a nossa comunhão com o nosso Deus. Porque quando nós temos uma comunhão com o nosso Deus, nada nessa vida fica sem a resposta, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Nós temos que ter fé, nós temos que buscar, nós temos que esperar, porque no tempo do Senhor vem na nossa vida e vem com dupla honra. E eu quero deixar para vocês uma mensagem bíblica que falou muito no meu coração e eu sei que vai falar muito no seu coração também. Eu quero trazer 2 Samuel 11, versículo 8. Preste atenção naquilo que o Senhor Jesus quer falar no seu coração. Depois disse a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Então, olha para vocês verem como que é as coisas nesta vida. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que o tempo todo Davi ele viveu em obediência. Só que um dia Davi não foi para a guerra e estava ali no pátio da sua casa e avistou a mulher de Urias fazendo um banho. E ele mandou chamar aquela mulher e deitou com aquela mulher. E ali aquela mulher ficou esperando um filho de Davi. Gente, muitas vezes as pessoas maquinam o mal pensando que fica coberto, que nada nesse mundo vem às consequências. Temos que estar muito atento. Temos que procurar fazer as coisas que vêm do alto. Olha para vocês verem como que o coração do homem é enganoso. Davi, um homem segundo o coração de Deus, por causa de um desejo sexual,
olha o que Davi trouxe para dentro da sua casa. Então nós temos que estar muito atentos, sabe por quê? Porque os desejos da carne, ele vem, satisfaz o desejo da carne e passa. Mas a nossa vida com o nosso Deus, ela não passa. Ela vai ser daqui para a glória e para sempre. Então nós temos que estar muito atento àquilo que nós vamos fazer, sabe por quê? Porque às vezes nós trazemos confusão para nossa própria casa. Às vezes está tudo em ordem, está tudo bacana, por causa de um deslize que nós damos, a nossa casa desaba. E nossa família, nossa casa é herança do Senhor. E olha para você ver as condições que Davi colocou a sua própria casa. O seu filho, depois dessa confusão aqui, eu vou continuar lendo e depois eu vou contar para vocês que tristeza que é uma pessoa, porque hoje eu não quero muito falar de Davi, das consequências que trouxe na vida de Davi, não. Eu quero falar mais de Urias. O que é uma pessoa ser leal, acreditar e depois ela passar pelo que Urias passou. E olha para vocês verem aqui. E fizeram saber isso a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vês tu de uma jornada? Por que não desceste à sua casa? Porque Davi queria que Urias andasse na casa dele, deitasse com a sua mulher, para poder jogar a culpa que aquele filho que a mulher estava esperando não era dele. Queria tirar a responsabilidade de cima dele. Porém, Urias, ele não quis descer na sua casa. Ele não achou certo os seus companheiros de guerra estar lá na guerra e ele dentro de casa no gostoso com a sua mulher. Então, ele não obedeceu a Davi. Olha para vocês verem. Que coisa linda que Urias teve no seu coração. E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tenda, e Joabe, meu senhor, e o servo de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher pela tua vida e pela vida da tua alma? Não farei tal coisa. Olha para vocês verem que gesto lindo. Mas, porém, Davi, que era segundo o coração de Deus, ele agiu, ele deu brecha exatamente para as coisas malignas entrar, para os desejos carnais entrar. Então disse a Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com o servo de seu senhor, porém não desceu na sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta, olha isso aqui, gente, a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de destra dele, para que seja ferido e morra. Meu Deus. Olha para vocês verem a fidelidade de Urias e o que Davi estava maquinando no seu coração contra a vida de Urias. Davi colocou na mão do próprio Urias
uma carta para que ele desse lá o comandante de guerra para colocar ele na frente de guerra para matar. Gente, maldito é o homem que confia no homem. Nós temos que confiar sempre no nosso Deus. Porque o homem, ele está muito sujeito a errar. Às vezes, o pecado vem e nos chama. Mas nós temos que falar como fala aquela canção. Mas eu escolho Deus. Porque o pecado, ele vem e passa. Mas a nossa vida com o nosso Deus é para sempre. E outra coisa, as consequências daquilo que você maquina na sua mente, no seu coração, atinge a sua casa. Davi teve um grande problema por causa dessa confusão que ele arrumou com Urias e com Batseba, tua mulher. Davi passou por um vale que não precisava dele passar se ele tivesse contido os desejos sexuais dele. Então nós temos que prestar muita atenção, porque às vezes um momento de deslize da nossa vida serve para trazer uma desordem dentro da nossa casa. O profeta Natan chegou até Davi e falou com Davi: olha, por causa desse delito que você cometeu, a espada não sai da sua casa. Pensa para você ver. O seu filho desejou a sua filha, teve relação com a sua filha e depois jogou ela fora. O seu outro filho desejou matar esse filho que fez isso com a sua irmã. Depois o outro queria tirar o trono de Davi. Então foi assim, tristeza em cima de tristeza. Então nós temos que prestar muita atenção, porque muitas vezes, quando nós maquinamos o mal, não pensamos na consequência que vem sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Às vezes o inocente da nossa casa, que não tem nada com peixe, acaba passando por sofrimento. Por exemplo, aquele inocente filho de Batseba que ela estava esperando de Davi, ele morreu. Depois ela teve Salomão, né, que virou o rei Salomão. Mas o processo que ela passou e o processo que Davi passou por causa desse pecado terrível com Urias, trouxe muita lágrima para Davi. Trouxe muitas lágrimas para Davi. E muitas vezes isso acontece dentro da nossa casa. Por causa de um ato, às vezes até de meia hora, um pecado de meia hora, uma hora, traz uma consequência por uma vida toda. Então, Deus, ele perdoa os nossos pecados, como perdoou de Davi. Mas as consequências, ele mandou o profeta Natan falar com Davi. Você vai pagar as consequências. A espada não vai sair da sua casa. Então, gente, vamos estar sempre em oração. Vamos estar sempre pedindo ao nosso Deus que tem de misericórdia de nós, porque a nossa carne é fraca, mas o nosso espírito ele é forte. O nosso espírito está conectado com o nosso Deus. E outra coisa, a nossa carne, ela é templo do Espírito do Senhor. Então nós temos que cuidar também da nossa carne, porque a nossa carne, quando ela é maltratada, ela sente. Então nós temos que estar com a nossa vida sempre em vigilância, para que todo mal bate em retirada e que nós possamos conectar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, rejeitar as coisas malignas
Resisti o mal e o mal fugirá de vós. Amém? E esta é a mensagem que eu deixo para que vocês venham refletir. Reflita bastante. Pega esta palavra, Samuel, medita nela e vê como foi profundo aquilo que foi maquinado por Davi. E não deixe este mal vir para consumir a sua casa, a sua família, a sua vida espiritual com Deus. Porque a nossa vida com Deus, o dinheiro é muito bom. Tudo nessa vida é muito bom. Nós podemos ter tudo. Mas a nossa vida com Deus não tem preço. A nossa vida no altar do Senhor não tem preço. A nossa casa em ordem, nossos filhos, a nossa família, a nossa união com o nosso marido não tem preço. A nossa aliança com o nosso Deus não tem preço. Então vamos vigiar, vamos orar, vamos estar conectados com o nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele está lá, mas Ele vê tudo. Ele está o tempo todo, nada é encoberto. Davi pensou que estava encoberto. Urias morreu sem saber por que estava morrendo. Sem saber de nada, mas o nosso Deus, Ele viu tudo. E mesmo que Davi, mesmo que Urias desceu à sepultura, as consequências, foi paga. Então, temos que prestar muita atenção. Amém? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.